o close certo com ela que voltou. Isabela Camargo, muito obrigada pelo teu retorno aqui no nosso novo cenário. Amei. Pra você. Amei o novo cenário, amei o convite pra estar contigo de novo, porque a nossa primeira entrevista foi muito especial pra mim. Obrigada. Pra mim também. E te trouxe aqui de novo, porque a gente teve muitas perguntas sobre o burnout. E eu vou fazer alguma das perguntas, lógico que também vou fazer, mas gostaria muito que você falasse e comentasse. Muito bem. Isabela Camargo, né, gente? Dispensa apresentações aqui. Você já conhece, que aliás vocês comentaram muito. Ó, vou começar assim, então. A Érica Machado disse, abre aspas, vim parar neste vídeo por causa do corte onde ela fala do motivo da mulher não lavar o cabelo. Vi no Instagram da Isabela, corri aqui para ver o vídeo completo. Estou nessa condição há tempos. Não tenho energia para lavar meus cabelos. Se eu tivesse dinheiro, pagaria para fazer isso. Tô chocada com essa descoberta. Durmo mal há anos, estou obesa, grau 2, tenho apneia do sono, ansiedade, misericórdia. Tô bugando e eu nem trabalho. Sou mãe e dona de casa. Me corrija se eu estiver errada, mas o burnout não é necessariamente ligado ao ambiente de trabalho, é? Sim. Sim? Érica, né? Érica, de tudo que você relata, o que eu fico mais impressionada é quando você diz, e olha que eu não trabalho, só sou mãe e dona de casa. Só. Quantas atividades e tarefas invisíveis uma mulher desempenha todos os dias só trabalhando em casa. A gente precisa tirar este só trabalhando em casa, não. É uma mulher que está trabalhando com as tarefas de casa e da família. E quando ela diz sobre obesidade, sobre insônia, ansiedade, o que isso significa, Érica? O sobrepeso, e eu tenho falado bastante sobre isso, não tem a ver só com excesso de peso. Você está comendo as emoções, então o problema não está na comida, está nas emoções. Como é que eu vou responder você, Érica, de uma maneira assim bem carinhosa? A ansiedade que você está sentindo, o sobrepeso que você está carregando, essa insatisfação com o tempo de sono, isso está refletindo na sua autoestima. Então, o seu autocuidado está sendo colocado de lado. E o autocuidado mais básico que existe. Por quê? Se você se reconhece, Érica, quando eu falo que se você não tem energia para lavar o cabelo, é um sinal de esgotamento, é porque, de fato, você está abrindo tanto a mão do seu tempo. Você está abrindo tanto... Você está se deixando de se incluir na agenda tanto para incluir só as tarefas da casa e da família que você está se negligenciando. Agora vamos lá. Este esgotamento que você está sentindo é burnout? Não. Jane, eu queria que todos que estivessem nos acompanhando saíssem daqui com a clareza do que é cansaço, do que é esgotamento e o que é burnout. Porque eu tenho visto as pessoas falando sobre burnout parental, burnout sexual, burnout digital. Não existe. Síndrome de burnout está relacionada ao ambiente profissional. Ou seja, é um sujeito que, depois de muito tempo esgotada, vive alguma situação caracterizada por um assédio. um ambiente tóxico de trabalho? Ambiente tóxico é uma coisa, uma situação pontual. Entendi. Que é caracterizada por algum tipo de assédio. Vai causar o quê? Um dano existencial. Ai, pera lá, complicou. Não. Vamos lá. Estou exausta. Estou exausto. Em um ambiente tóxico, mas eu já estou sabendo, o ambiente não ficou tóxico de um dia para o outro, ele sempre foi. Mas, sob exaustão, uma situação que vai acontecer com alguém da minha equipe ou acima de mim, ou no caso dos empreendedores, um cliente que vai te destratar, te maltratar, vai faltar com respeito, aí causa um dano existencial. Que o desembargador Sebastião Oliveira defende muito bem, inclusive a diferença de dano moral e dano existencial. O dano existencial faz com que você define a sua alma. O que esse dano existencial vai provocar no trabalhador? Uma perda de funcionalidade. Então, para ter burnout, primeiro, tem que ter o diagnóstico de burnout.
Não é um achismo. Entendi. Porque o brasileiro é muito curioso, né? Ou a gente ignora o problema, ou a gente banaliza o problema. Acho que sabe já. Ou a turma fala que burnout é mimimi, ou a turma me fala assim, mas isso aí que você teve, eu tive fim de semana. Não. Cansaço é uma coisa, exaustão é outra, burnout é outra. Quer saber a diferença? Por favor. Tá cansada? Um pouco. Claro. Estranho se a gente não tivesse, não é? Se estamos em atividade. Se eu estou cansado, eu preciso descansar. Eu descanso e retomo a minha energia. Qual é a diferença da exaustão? Eu descanso e continuo cansada. Eu saio de férias e volto irritada. Passo um fim de semana, é como se não tivesse acontecido nada e eu já começo na segunda-feira amarrada, arrastada. E isso é exaustão. Então, se eu estou cansada, eu preciso descansar. Se eu estou exausta, Jane, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Entendi. Se o teu descanso não resulta num descanso, você continua ainda cansado. Se você descansa e continua cansado, você não está cansado, você está exausto. Então isso não é um fim de semana, estilo de vida. E para mudar estilo de vida, você tem que mudar comportamento, você tem que pedir ajuda, você tem que pedir ajuda para as mesmas pessoas que até então não te atenderam, mas de uma maneira diferente. Porque eu ouço muitas mulheres dizendo, mas eu peço ajuda do meu marido e ele não me ajuda. Vamos pedir de novo, vamos pedir de outra forma. Mas eu não tenho para quem pedir ajuda. Rapaz, até pro porteiro, se você quiser, você pede ajuda. O pedir ajuda tem muito a ver com a humildade em que eu vou construindo em torno das minhas relações. Quem me conhece sabe que eu vou pedir ajuda, seja o que for, eu vou pedir ajuda. E aí eu vou indo pelos níveis de confiança. Sim. Até chegar na pessoa que de repente trabalha na portaria do prédio que eu moro. O que vai acontecer se eu não pedir ajuda? Vou me sobrecarregar. E aí não vai ter energia nem para lavar o cabelo. Então vamos lá, Érica, o que você está sentindo, eu não vou nem sinalizar que é burnout. Porque você não está com clientes, pessoas de assediando. Fora. Você não está com o chefe assediando. Você não tem pessoas da sua equipe te assediando. O que você sente, Érica, é um esgotamento provocado pelo machismo estrutural. É outra conversa. O que é machismo estrutural? Uma conduta que sobrecarrega as mulheres, mesmo entre mulheres. Quer um exemplo? Sim. Outro dia eu fui fazer uma entrevista fora de casa e meu marido trabalhando em home office. Uhum. Tá? E aí, a pessoa que nos ajuda em casa, cuidando da nossa filha, acabou a fralda. Ela mandou mensagem pra quem? Você. Mesmo ele estando lá. O que eu respondi pra ela? Eu falei, olha, o Thiago tá aí. Pede pra ele. Ela não fez isso por mal. Sim. Ela enviou a mensagem para a mãe. E isso é machismo estrutural. Então, o machismo estrutural, ele afeta mulheres e homens. Como que o machismo estrutural afeta os homens? Ao invés de pedir ajuda, os homens vão fugir para bares, para condutas de risco à saúde, e aí vai afetar os pensamentos, que vão afetar os sentimentos, que vão afetar os comportamentos. Então, o machismo estrutural é todo comportamento que retroalimenta uma sobrecarga na mulher. Então, vamos lá, vamos voltar. Tô cansada, descanso. Pronto. Deu. Se eu tô cansada e não descanso, aí eu vou te falar assim, Jane, a gente tá trabalhando tanto, vamos no shopping, vamos fazer uma comprinha. Ou, estamos tão cansados, vamos comer um hambúrguer. Uhum. Ou, vamos fumar ou vamos beber. Ao invés de você descansar, você se anestesia por drogas, por tantos remédios, né? Porque a cada esquina a gente tem mais farmácias do que livrarias. Então, vai que tem uma vitamina nova, um energético novo, alguma coisa que vai me estimular mais. Então, se eu tô cansada, eu descanso. Tô cansada, não respeito o meu descanso, entro em exaustão. Uma pessoa que está em exaustão não está respeitando as necessidades básicas de sono, higiene, alimentação, atividade física e tempo para o lazer e para a família. Você fala, mas como que ela só trabalha em casa? É um trabalho danado em casa. Tarefas invisíveis. E eu costumo dizer que quem sente uma dor invisível, sente em dobro. Porque além de estar sentindo algo que ninguém está vendo, tem que lidar com o preconceito daquele que não está vendo e está te julgando. Percebe? Nossa. A dor invisível é a pior que tem. Porque se eu estiver sangrando, todo mundo vai me ajudar. Sim.
Se eu estiver mancando, todo mundo vai me ajudar. Agora, se eu disser pra você, Giane, tô com uma dor de cabeça insuportável, não vou conseguir gravar o podcast. Você, inconsciente, dentro desse machismo estrutural, vai assim, mas será que não consegue mesmo? Possível ali, ó. Tá com historinha. Entendeu? Então, nós temos a tendência Toma uma Neuza. de ignorar, de subestimar, de desqualificar a dor do outro e a nossa. Tá? Eu tenho que estar sangrando, então, pra ter a ajuda de alguém? Tem que apagar. Eu preciso fazer o quê para ter ajuda que eu estou pedindo? Percebe? Sim. Então, eu gostei muito desse comentário da Érica e vou te falar uma coisa, Érica, com todo o amor do mundo. Hoje, eu prefiro cabelo lavado do que louça lavada. Eu prefiro mente organizada do que casa organizada. Porque muitas mulheres vão se negligenciando. Não, mas minha casa é impecável, não tem nada fora do lugar. Muito bem, parabéns. E o que você está fazendo para você? Não tenho tempo para mim. Então você vai ter que fazer uma escolha. Então, que fique muito claro. O que as mulheres estão sentindo neste esgotamento pelas tarefas de casa é esgotamento. É exaustão. Não é burnout. Burnout é exaustão em um ambiente profissional. O que é um ambiente profissional? Em que eu tenho um chefe, ou eu sou meu chefe, eu tenho clientes acima de mim. Sim. Vivo alguma situação caracterizada por assédio que vai causar um dano existencial e que vai fazer eu perder funcionalidade. Eu fiquei 1 ano sem dirigir, Giane, depois do meu burnout. Imagina. Fiquei meses sem compreender um texto. Eu estava vendo você lendo sua pauta, era como se você lesse essas frases e não compreendesse. Então, isso é uma perda de funcionalidade. Então, muito cuidado quando você perceber alguém banalizando o burnout. Ai, nossa, eu trabalhei tanto, tô em burnout. Não, você não tá, você tá cansado. Óbvio. Se você vai descansar ou não, vai ser uma decisão sua. Ficou claro? Ficou. No caso dela, ela tem que mudar Estilo de vida. o estilo de vida. Agora, no caso do burnout, se a pessoa deixa a exaustão, aí o burnout aparece depois só se ela tiver um caso de assédio. E perda de funcionalidade. Entendi. Não é só a exaustão que vai pro burnout. Não. Entendi. Por isso que o diagnóstico do burnout é clínico. Eu posso ver vários indícios, eu posso sentir o cheiro do burnout, eu posso receber várias informações de uma pessoa em que eu posso deduzir que essa pessoa está num caminho de... Mas até porque eu, você Isabela, já passou. Entendi. Não posso falar, você tá com burnout. Não. Entendi. Quem vai dar o diagnóstico é o médico. Que médico, Isabela? Qualquer um que tenha habilidades para interpretar os sinais que você está mencionando. Então, pode ser um psiquiatra, pode ser um neurologista, pode ser um clínico geral. O que você não pode é estar conversando com um médico que vai ver uma dor de estômago só como uma dor de estômago. Essa dor de estômago está querendo te dizer alguma coisa. Não é o excesso de café. Não é o glúten e lactose que está machucando o seu intestino. Percebe? Sim. Então, qual é o médico que vai dar o diagnóstico do burnout? Aquele que te olhar como um ser humano integral. A medicina nos fatiou no passado. Então, está na hora da gente nos olhar como um ser integral. Eu tenho... Aliás, eu preciso fazer um pedido de desculpas. Posso? Lógico. Atenção. Qual câmera? Essa aqui, na fechada. Pronto. Se alguma vez você já me ouviu dizendo que temos que equilibrar vida pessoal e vida profissional, me desculpa. Vida é uma só. O que nós precisamos equilibrar, Giane, para preservar a nossa saúde, são objetivos pessoais e profissionais. Sim. Não existe vida profissional e vida pessoal. Você não entra no trabalho ou abre o seu laptop, né, e entra nas reuniões digitais e deixa... Não, então vida, agora você fica aqui, vamos pegar agora a vida profissional. Não, vida é uma só. O que nós estamos tentando fazer todos os dias é equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Então, se você quer equilibrar os objetivos pessoais e profissionais sem perder sua saúde, nós vamos ter que falar especificamente de saúde mental. Mas aí saúde mental é um negócio que a pessoa já se remexe na cadeira. Perceberam? Ela fala assim, lá vem aquele assunto que eu não quero falar. Não, eu acho um dos assuntos mais importantes para se falar, saúde mental. Deixa eu te contar uma coisa. Do dia que eu vim aqui no primeiro programa até agora, eu aprendi tanta coisa. Eu pesquisei tantos autores. E tenho feito palestras não só no Brasil, mas fora.
E eu tenho toda a certeza para dizer para você. Tudo afeta a saúde mental. E a saúde mental afeta tudo. Tudo. Não, tudo. Tudo afeta a saúde mental e a saúde mental afeta tudo. Do que eu tô falando? Você concorda que o pensamento é a força mais poderosa do planeta? Sim. Tudo começa com uma ideia, não é? Você e o André tiveram uma ideia do close certo. E aí, esse pensamento começou a ganhar força. Sim. Onde estão os pensamentos? Que parte do corpo? Em tudo? Porque eu tô levando. Não, começa aqui, mas... Na mente, perfeito. É o corpo que vai fazer isso acontecer. Mas os pensamentos nascem aonde? Aqui. Na minha mente. Se os pensamentos nascem na minha mente, eu tenho que falar do quê? Saúde mental? Sim. A não ser que você me diga que os pensamentos estão no joelho. Por quê? Meu joelho não é tão potente Você assim entendeu? ainda. Você entendeu? Por que eu Sim. faço essa brincadeira? Porque como nós ainda estamos na educação do que afeta a nossa saúde mental, eu vejo nas empresas e nas mentorias individuais a turma valorizando mais uma dor no joelho do que depressão. Então eu brinco. Então os pensamentos, se você concorda que o pensamento é a força mais poderosa do planeta, os pensamentos estão na mente. Então precisa falar de saúde mental. Então saúde mental não é pra louco? Não, saúde mental é pra todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando. E é louco como tinha essa cultura de que a saúde mental era só pra maluco. Não podia falar que você precisava de uma ajuda, que você era maluco. Então, e não tem nada a ver. Então eu te pergunto de novo, onde estão os pensamentos? Na sua mente. Então eu preciso falar de saúde mental. Ponto. Ah, mas tem empresas que afastam uma pessoa porque tá com problema na coluna e no joelho. Essa pessoa não tem medo de apresentar um atestado. Mas se ela tiver o diagnóstico de depressão ou burnout, ou crise de pânico, ou qualquer coisa que a impeça de frequentar aquele ambiente, ela fica em presenteísmo, mas ela não apresenta o atestado. Presenteísmo é muito pior que absenteísmo. O absenteísmo é quando a pessoa adoece, pega um atestado e se afasta. Afastamento. Absenteísmo, ela não está mais naquele ambiente em que ela adoeceu. O que é o presenteísmo? A pessoa está doente, às vezes tem atestado, mas não se afasta para se tratar. Por quê? Porque tem medo de retaliação. Que na maior parte tem. Ou não? Tem mudado bastante. Tem? Assim, muitas empresas, e eu dou graças a Deus, algumas que eu já tive o privilégio já estou fazendo trabalhos já de médio e longo prazo, já estão tratando com mais dignidade os problemas relacionados à saúde mental. Sabe por quê? Isso é custo. É custo. Vamos continuando ainda na área do joelho. Se você gostou desse exemplo. Um jogador de futebol, quando ele se machuca, ele tem que se afastar de onde? Do campo, ele tem que Ele não consegue mais jogar, ele tem que se recuperar. Sim. Então por que uma pessoa machucou o joelho, vai ter que se afastar do campo? Por que uma pessoa que desenvolve um problema relacionado à saúde mental tem que continuar com a mente, vai continuar no mesmo ambiente estressor? Então você vai ter que dizer pro jogador que machucou o joelho que ele vai ter que continuar jogando? Ah, então se uma pessoa adoece, se ela tem algum problema relacionado à saúde mental, ela vai ter que se afastar do trabalho. Assim como um jogador de futebol precisa se afastar do campo para tratar do joelho. Isso significa o quê? Custo. Uma pessoa se afasta, outra entra. Eu tenho que treinar, eu tenho que fazer a adaptação. Então, falar de saúde mental hoje é falar de sustentabilidade dos negócios. Aquelas pessoas que ainda estão vendo a saúde mental como um tabu, como um preconceito, deixa eu te contar uma coisa. Para um pouquinho. Atualiza as ideias. Dá um F5, né? Dá um refresh nas suas ideias. Porque a gente já tem maturidade para encarar as coisas como elas são de verdade. Sim. Eu não consigo mais ser fofa, Giane, para falar disso, porque são tantos dados, sabe? Os problemas relacionados à saúde mental já fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Sim. Então nós não estamos falando de minoria, não, nós estamos falando de maioria. Percebe? Mas o assunto ainda é tratado em alguns lugares, e por isso que eu estou tão feliz de estar aqui pela segunda vez. Isso mostra o respeito que vocês estão tendo pela questão. Por quê? Primeiro, se eu já sei que tudo afeta a minha saúde mental e minha saúde mental afeta todos os meus resultados, opa! Peraí. Se eu já sei que os pensamentos fazem parte da força mais poderosa do planeta e eles estão na minha mente, eu preciso falar de saúde mental. Sim.
É que eu tenho perguntas também. Eu vou fazer as perguntas delas e depois eu vou voltar nesse assunto. A Nath Gali, eu acho que é o nome dela, Nath Gali. Paiva disse, abre aspas, Isa, me senti abraçada por você. Sou jornalista e saí do emprego dos meus sonhos por causa de assédio moral. Ah lá. Eu duvidava da minha própria capacidade. Um dia recebi um excesso de demandas e tive um colapso mental. E a pessoa que me passou ainda me assediava de forma velada. Fiz alguns processos seletivos e estou aprendendo, antes de tudo, me priorizar e ser a primeira pessoa que gosta do meu trabalho. Já coloquei o seu livro na lista de futuras compras. Agora vem a minha perguntinha. Qual a importância desse posicionamento de se colocar em primeiro lugar, de forma que se possa tentar prevenir possíveis danos à saúde psicológica? Isso é um assunto, eu acho que, como é um assunto novo, a saúde mental também, eu não sei se... Acho que por isso que tem essa coisa das empresas terem essa precaução e as pessoas terem medo de falar. Porque não era uma coisa, pelo menos quando eu era criança, que se ouvia alguém falando do trabalho que saiu por causa do afastamento da saúde mental. Não sei se tem a ver ou não. Isso não significa que o problema não existia. Sim. O problema sempre existiu. Agora, a gente fala mais sobre o problema. Né? Como é que é o nome dessa moça? Então, Nath Gali. Tá, a Nath. Desculpa se eu falei errado o teu nome, Nath. Ô, Nath, deixa eu te contar uma coisa. Eu sinto muito pelo assédio que você sofreu, porque só quem vive situações em que nos deixam vulneráveis psicologicamente sabe o que é um assédio. Né? Então, sinto muito por isso. Ao mesmo tempo, eu fico feliz em ouvir a Giane contar que agora você sabe do seu valor. Você sabe por que às vezes a gente adoece no ambiente de trabalho? Eu não tô falando de burnout, tá? Eu tô falando de qualquer outro contexto que nos deixe infeliz, insatisfeito. E aí podem ser vários problemas de saúde em torno disso. Porque a gente quer reconhecimento do chefe ou de alguém da equipe, um reconhecimento de pai e mãe. Eu quero reconhecimento. Não tenho dentro da minha família, eu preciso buscar esse reconhecimento em algum lugar. Num grupo de amizade, no trabalho, é o principal. Então, quando você está esperando um reconhecimento de um chefe, de um líder, do nome que você quiser dar, pode ser que esse reconhecimento não aconteça e não tem nada a ver com o que você entrega. Tem a ver com a pessoa que está no cargo de liderança. Então, que bom que você conseguiu se desvencilhar deste ambiente, dessa pessoa que te maltratava psicologicamente. Repete a pergunta? Não, qual a importância desse posicionamento de se colocar em primeiro lugar? Então, pronto, exatamente. Então, quando você não espera a validação de quem quer que seja, você faz o seu trabalho, tem que fazer o seu trabalho por você, pela sua reputação. Tem gente que trabalha, vou fazer pela empresa. Não, isso é consequência. Faz por você que a empresa vai reconhecer. Agora, se você fizer algo esperando que alguém reconheça, pode ser que esse reconhecimento não venha. E aí vem a frustração. Então, sim, quanto mais você se conhecer, saber os seus limites, saber dizer não. A gente pode fazer um podcast, o terceiro, só pra falar de não, tá? Vamos? O terceiro, já marca aí, André. Que aqui, o terceiro, só pra falar não, porque essa é uma das maiores dores. Isabela, como é que eu vou me posicionar? Mas como é que eu vou me valorizar? Vai ter que aprender a dizer não. Porque quando você diz sim pra todo mundo, pode até ser que gostem de você, não significa que te respeitem. Isso é bem sério. E eu acho que ela também tem que pensar em se auto-parabenizar também, saber, não esperar de alguém ver o bom trabalho dela, né? É isso. O reconhecimento. Faça por você. Porque se vier algum reconhecimento fora, é lucro. Sulian, abre aspas, eu me dei conta do ambiente tóxico em que eu trabalhava quando falei da minha rotina para uma colega e ela disse, você deve ganhar muito bem para aceitar tudo isso. E não, eu não ganhava bem. É comum que as pessoas nem percebam que vivem num ambiente tóxico assim. Ai, meu Deus, caiu meu carregador do meu negócio. Vamos voltar. Você acha que é comum que as pessoas vivem assim e não percebem num ambiente tóxico e propício a um burnout? Porque ela pode ter um burnout porque ela está vivendo num ambiente tóxico? Ou você acha que a pessoa consegue perceber um certo momento da vida? Consegue perceber se não estiver tendo comportamentos tóxicos. Sulian,
Ambiente tóxico é uma coisa, comportamento tóxico é outra. Não é porque o meu ambiente é tóxico que eu serei tóxica comigo. Do que eu estou falando? Não é porque o meu ambiente é tóxico que eu vou dormir mal. Que eu vou abrir mão do meu autocuidado básico de novo. Eu vou falar disso, gente. Se eu repetir coisas que eu falei no primeiro... Pode repetir. A educação em saúde, ela é repetição. Giane, você sabia que mais ou menos a gente aprende a andar perto de 1 ano e meio? Não, eu não me lembro. De 1 ano, 1 ano e meio. É o que as nossas mães dizem, tá? Mas até hoje a gente tropeça, não tropeça? Nossa, agora lembra também, né? Então, veja, se você aprendeu a andar há 30, 40 anos, que está assistindo aqui a gente e ainda tropeça, a educação em saúde é a mesma coisa. É repetição, repetição, repetição e vigilância constante para você não cometer os mesmos erros, que aí eu vou chamar de comportamento tóxico. Entendi. Então, você, estando num ambiente tóxico, precisa revisar esses comportamentos, eliminar o que for possível e preservar a sua saúde. Como é que eu vou começar preservando a minha saúde? 5 coisas para você fazer hoje. Como você vai fazer vai depender das suas condições para quem você vai pedir ajuda. Primeira coisa, dormir o tempo necessário. Se você estiver dormindo com o que sobra do seu dia, tá errado. Você dorme com o que você sobra? Aliás, você dorme com o que sobra? Não, mas se sobrou um tempinho, eu durmo também. Mas eu tenho o meu horário de dormir. Isso é negociável. Pronto. Mas, Isabela, hoje a gente vai gravar até tarde, eu vou dormir menos. Ok, um dia, uma exceção. E não fazer de um estilo de vida tóxico. Sim. Deu pra entender? Então, primeira coisa que você tem que fazer, dormir o necessário. O que você vai ter que excluir para se incluir na própria agenda é você com você. Você com quem você vai poder pedir ajuda. Tá? Segunda coisa, tempo de higiene. Tempo de banho, de lavar o cabelo, de secar o cabelo. Isso não pode ser penoso. Nossa, eu tenho que lavar o cabelo hoje. Esse é um cuidado pessoal, né? Autocuidado. Não só lavar o cabelo, é um total de você... Raspar a perna, passar hidratante. Quantas de nós não estamos fazendo aquela faxina completa, né? Parece que é um luxo. É luxo hoje você ter tempo pra tomar banho, lavar o cabelo, passar creme. Nossa, é uma delícia, né? Raspar a perna, fazer o que tiver que fazer. Gente, isso é autocuidado básico. Sim. Se alguém que está nos assistindo quiser discordar, aproveita que eu vou voltar aí na terceira vez. Sim. Terceira coisa que você precisa fazer, se alimentar bem. Não vou perder tempo aqui falando de alimentação. Agora, se você trabalha 12 horas por dia e come, engole em 15, é uma decisão. Um dia é uma coisa, viver assim não dá. Atividade física não é para ser um atleta profissional, mas se você já substituir escada por elevador, começar a ser uma pessoa mais ativa, depois você me conta a descarga de hormônios positivos que você vai receber. Então, já que é para se viciar em alguma coisa, vamos se viciar em coisa boa? Sim. Né? De endorfina, de serotonina, boa. Quinta e última coisa que você precisa fazer para preservar a sua saúde. Ainda fazendo aqui o recortezinho da saúde mental, tá, gente? Mas que é saúde. Tempo para a família / lazer. Essa é a única coisa que você pode sobrepor. Eu vou ficar 10 minutos com a minha família. Isso vai me trazer um prazer tremendo. Será que eu posso ter um lazer com a minha família? Ou com o meu cachorro? A Isabela mora sozinha. Ok, com o seu gato, que você pode pagar. Não importa. Ou com você. Quanto tempo você está dedicando para você em paz? Tem gente que não consegue ficar 5 minutos em silêncio. Porque é insuportável viver consigo. É tanta confusão mental, é tanta coisa pra resolver que é insuportável. Então, o que eu faço? Eu vou atropelando a minha agenda, colocando um monte de coisa, que assim eu não paro pra pensar no que eu tenho que fazer de verdade. Esse é o piloto automático. É quando você começa a entupir a sua agenda de atividades para... ocupar o seu tempo? E não pensar no que você precisa resolver. Nossa, até cansei. Porque realmente a pessoa entra num looping, né? Sim. E, amor, esse é o tempo precioso meu que eu dou com meus cachorros. Pronto. Me acalma e eu apago minha mente e tô ali pra eles. Esse é o momento deles. Isso. E você sabe que você me falando isso, eu fico feliz, eu não sabia que você tinha cachorro. 2. Maravilhoso. Não dá nem tempo de eu pensar em mim, porque eles ocupam não, pelo amor de Deus, tem um tempinho. Não, eu tô falando no sentido pensar em fazer alguma coisa que é o momento deles. E realmente eu dou pra eles aquele momento. 10, 15 minutos não vai mudar a minha vida. Pronto. Eu desligo. E isso pra você também é negociável? Não. Esse momento deles, não. Não. Mas que momento da sua vida é inegociável como você é pros seus cachorros? Como assim?
Eu tenho esse momento que eu me dou com eles. 15 minutos. Pra No eles. mínimo. Pra eles e te traz um benefício. Agora, qual é o tempo da Giane pra Giane que ninguém mexe? Isso eu dou é a hora que eu vou dormir, que eu vou tomar meu banho, que eu vou me cuidar, que eu vou me arrumar. Eu me dou esse tempo. Pronto, tenho certeza que agora quem está nos assistindo pensou assim: eu não me coloco como prioridade nem como eu coloco meus cachorros como prioridade. Tem muita gente que me procura dizendo isso. Entanto, eles ficam lá sentados na porta do banheiro, olhando pra minha cara, e eu tô lá. Mas vocês entenderam. Se você está se incluindo na própria agenda com o que sobra, tá errado. Isso não... E aí não tem nada a ver com empregador, empregado, empreendedor, não. Se você, como ser humano que está nos ouvindo e raciocinando, precisa entender que a sua saúde mental é preservada pelo essencial, é o cérebro primitivo, e é por abrir mão dessas necessidades essenciais que a gente está piorando aqui. Então, a ansiedade e a depressão vem depois de momentos, e o burnout também, depois de momentos em que você se negligencia demais. Negligencia o básico, que aí você, quando dorme mal, você vive mal. Impossível quem dorme bem pensar de forma positiva. Vai sempre levar para o lado negativo da história. Sim. E para fechar essa história da saúde mental, eu costumo colocar nas palestras uma foto de uma mulher meditando, assim, em cima de uma pedra. Ai, que delícia! Quando eu for para a Índia, eu vou cuidar da minha saúde mental, vou meditar. Saúde mental não é isso. Saúde mental é como banho, é todo dia. Então, eu fico preocupada quando as pessoas veem a saúde mental como algo difícil, distante e caro. Nas férias eu penso na minha saúde mental. Não! Saúde mental é todo dia. É o tempo de sono, é o tempo de banho, é o tempo de alimentação, é o tempo de atividade física. Tudo isso vai preservar a sua saúde mental. Tá claro? Muito claro. Quer que eu desenhe? Eu entendi. Mas você Se entende? vocês quiserem, vocês pedem, tá? Eu posso repetir isso 200 mil vezes e vou continuar repetindo. Mas você sabe que depois que você veio aqui no podcast... Eu tenho pergunta pra fazer, mas... Depois que você veio aqui no podcast... A vida acontece, os estresses aparecem. Claro. E você tá ali. Amor, você entra no loop e tal. E aí eu lembrei da tua entrevista num dia, cara, que tava... Caos. Mudança, procurando, não sei o que, tava um inferno. Sabe quando a vida tá um inferno? Você fala, meu Deus do céu. Aí, cara, fui fazer uma comida, eu já não aguentava mais, fui tomar um banho. Cara, o prazer de passar aquele creme maravilhoso que eu gostava. Saí do banho e falei, gente, Isabela... Sou gente. Não, eu me senti tão bem. Então. Tão feliz. Então. Que daí, todos os meus problemas, eu falei, quer saber? Amanhã eu resolvo, vou dar uma dormida agora. Melhor coisa que você faz. E tá tudo bem, vem todo mundo aqui pra cima da cama, vamos dormir, que eu tô cheirosinha, eu tava, tipo, fresh. Você só tomou um banho. Amor, eu passei o hidratante, eu me depilei. Você entendeu? Acabei de falar. Foi que horas ali no banho? É isso. Me senti gata. Aí a mulherada que tá nos assistindo fala assim, nossa, Bela, como é que vocês conseguem falar disso? Eu tô tão infeliz, minha vida tá isso, tá aquilo. Comece a se incluir na própria agenda. De novo, você acabou de dar o exemplo do que eu disse. É banho. É coisa simples primeiro. A sua saúde não está na farmácia. Não está na consulta com aquele médico famoso que aparece nas... Não! Sua saúde está no seu comprometimento com os hábitos que você já sabe que te fazem bem. Agora, por que cargas d'água, sabendo do que você sabe, você não faz o que tem que fazer? Eu acho que as pessoas têm muito de querer provar alguém que ela tá bem, alguma coisa assim, tem uma função, porque assim, depois disso, amor, que eu tive e senti essa diferença, eu tava no meio de um divórcio, procurando caso, tipo, tava rolando o caso, que a vida acontece, amor, você tá ali, além do trabalho e tal, tua vida não para, né? Todo mundo tem problema, todo mundo acontece coisa. Ótimo você trazer isso. Não é que todo mundo vive flores. Mas foi um momento que eu falei, eu vou fazer isso sempre, porque realmente é o momento que saiu tudo da minha cabeça. Autocuidado. Aquilo que só você pode fazer por você. É maravilhoso. E não precisa ter uma banheira de espuma não, tá, gente? É você realmente sentir o prazer, o bem-estar do teu corpo. Naquele momento do banho. Que não, coisa. Eu fiz a minha comida que eu gosto. Tempo pra você. Sozinha, tranquila.
escutei minha música, fui tomar um banho. Tempo pra você. Nossa, eu dormi tão bem. Você vê? O que você me falou aqui de extraordinário? Você falou simples. As coisas simples da vida. Sim, que me fizeram bem, que eu tô nem aí. Se Jane, eu tenho que fazer alguma coisa, dane-se. O que eu mais tenho visto hoje são pessoas em que o problema não é o dinheiro, mas é porque elas se perderam no caminho, não sabem quem elas são, não sabem onde elas se perderam. Outro dia eu encontrei uma amiga, baita influente, não precisa trabalhar, ela, as próximas 3 gerações, ela falou assim, Isa, eu tô com vontade de vender tudo e me tornar uma hippie. Eu falei, sério? Você tá trabalhando há tanto tempo, agora que você tem um patrimônio gigantesco, uma reputação, etc, você quer largar tudo? Por quê? Ela não tava feliz. Não tá feliz porque não está descansando. Então, se a vida está aparecendo cinza, estranha, confusa, para um pouquinho, exclua o que você puder nesse momento para se incluir na própria agenda para o autocuidado essencial. Aí você vai ter essa mesma sensação que a Jane teve. E a mesma sensação que eu tenho quando acontecem coisas pequenas, quando eu preciso de um grampo, eu acho um grampo na bolsa. Quando eu preciso de uma caneta, eu acho um grampo na caneta. Isso é você manter um estilo de vida sustentável. O movimento da produtividade sustentável que eu levo hoje nas empresas é um estilo de vida. Sim. Porque é como a saúde mental, não é uma atividade no ano para cuidar da saúde mental. Sim. Não, é todo dia. Ser uma pessoa sustentável é você ter clareza que teremos dias desafiadores, poderemos ter dias em que vamos dormir menos, mas eu não deixo mais isso se prolongar. Eu tenho responsabilidade Sim. de repor, de recuperar amanhã, depois de amanhã, se não no fim de semana. Ah, amor, óbvio, tem dia que eu não lavo a minha cabeça. Tô cansada, vou dormir, não vou lavar a minha cabeça. E tá tudo bem, não é que eu deixo isso constantemente atingir. Outro dia, um taxista... Eu tô errada pensando assim ou não? Pelo contrário, isso é equilíbrio dinâmico. Ah. Equilíbrio não é algo estático, porque as pessoas falam, então como é que eu vou equilibrar os objetivos pessoais e profissionais? Bom, primeiro, a gente tem que entender que equilíbrio não é um ponto estático. Equilíbrio é dinâmico. Então, eu preciso entender qual é o meu gradiente. O que é gradiente? É a diferença para cima e para baixo. O que vai me afetar a ponto de manter meu equilíbrio? Sim. Eu durante o dia, eu passo por isso aqui, ó. Mas uma coisa ruim não me deixa mais pra cá. Uma coisa legal não me faz subir o gráfico aqui. Então, este gradiente é muito importante para a manutenção da saúde mental. Outro dia, um taxista, nós ficamos 3 horas juntos num deslocamento de uma cidade para outra, e ele me viu resolvendo milhares de coisas no carro. E aí ele perguntou assim pra mim, Isabela, você não se estressa? Falei, claro, você não me viu estressada, rapaz. Ele falou, não vi mesmo, né? Não teve tempo pra isso? Você não parou? Não, pelo contrário. Eu vivi várias situações em que, normalmente, se eu não tivesse com a minha saúde mental preservada, eu teria surtado. Imagina. E eu me lembrei da Monja Coen. Eu já entrevistei ela umas 3 vezes e toda vez eu pergunto a mesma coisa. Monja, você se estressa? Porque a turma acha que monges não se estressam. Estressam. E ela disse, claro que eu me estresso, eu sou um ser humano, a diferença é o que eu faço com o estresse. Então, não que eu tenha me tornado monge, tá, gente? Mas eu já sei gerenciar meu estresse. Porque vai depender da minha saúde mental, lidar com essas situações que são estressantes e entender, isso aqui, ok, faz parte do jogo, faz parte da complexidade do que eu escolhi fazer. E tem gente, Giane, que tá pirando com prazos que já sabe que fazem parte do jogo, com dinâmicas que já fazem, entende? Então, a gente precisa ter um papo de adulto para explicar que todas as decisões que você toma vão afetar a sua saúde mental. Tá claro? Muito. Pronto. Voltar aqui. Lourdes Egídio, abre aspas. Ninguém define o burnout melhor que a Isabela Camargo. Sofreu na pele e sofreu bastante. Como é ser esse expoente em relação a uma condição psicológica que acomete tanta gente, às vezes de maneira tão silenciosa? Bastante responsável para a prevenção desse problema. É como eu me sinto hoje. Tudo que nós podemos prevenir, nós devemos prevenir. E nós vivemos em uma cultura que não prioriza a prevenção. Porque não quer gastar dinheiro e não quer perder tempo. Depois vai ter que gastar mais dinheiro e vai perder mais tempo para tratar e recuperar. Tá na hora, então, da gente inverter esse jogo. Eu me sinto bem responsável nessa prevenção. Quais as estratégias mais eficazes para prevenir o esgotamento no local de trabalho? Não deixar o esgotamento chegar. Descansar quando você estiver cansada. Se você abrir a porta para exaustão, é bem mais difícil recuperar. Porque você pode ter que recuperar essa exaustão
fazendo um tratamento de saúde, demitida, afastada do trabalho. Então, a gente precisa cuidar da saúde enquanto nós temos saúde. Que sinal que eu preciso prestar atenção para procurar um médico? Qualquer um. Porque o excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Sim. A mesma situação vai provocar uma reação diferente. Então, o mesmo estresse vai provocar uma reação diferente em cada um de nós. Ou eu cuido da minha saúde com saúde, ou eu vou ter que cuidar da minha saúde com algum problema de saúde. Você vai ter que escolher. Prevenção de novo. Então, qualquer dor que estiver te incomodando por um período constante, vai ver o que é. Para de culpar o glúten, o café, a lactose. Porque é a lua, não, porque faz parte, menstruado, alguma coisa. Não! Se o seu corpo está te mandando dores frequentes, significa mensagens frequentes. O que você vai fazer com essa mensagem? Tá? Ser uma pessoa com boa inteligência emocional se relaciona de alguma forma com a capacidade de prevenir o burnout no ambiente de trabalho? Sim. Você saber o que é seu e o que é do outro, direitos e deveres, saber se posicionar, saber dizer não. Isso é cuidar da sua saúde emocional, que afeta a saúde mental. Como as pessoas podem tomar medidas proativas já nos primeiros sinais de esgotamento para poder evitar o burnout? Qualquer dor frequente, vai investigar. Não aumente a sua necessidade de remédios. Vai investigar. E não fique satisfeito com uma interpretação que você não engoliu. Porque até problemas no carro, você procura a opinião de 2 mecânicos. Né? Que papel e equilíbrio entre vida profissional e pessoal e o autocuidado desempenham na vida de uma pessoa? Como nós dissemos até aqui, todo. O autocuidado é essencial para você alcançar seus objetivos. Na sua opinião, é possível que, de alguma forma, as pessoas possam usar a inteligência emocional para gerenciar suas emoções e evitar o burnout em situações de alto estresse? Sim. O gerenciamento do estresse hoje, Giane, eu vejo como a principal habilidade de qualquer profissional. Esse ano eu vou fazer pela 2ª vez um curso de gerenciamento do estresse pela ISMA BR. Aliás, está convidada porque, minha querida, esse é um curso que todos nós precisamos, que é de gerenciamento do estresse. Vou adorar. O que vai diferenciar eu e você pela mesma situação, se eu vou arrancar os cabelos ou não, é o gerenciamento do estresse. E quanto menos você dorme, mais estressado você fica. O elevador não chega. O mundo tá contra mim. Ela não chega nunca. Não, é só o elevador que não chegou. Isso é uma decisão que você vai ter que tomar. Você vai gerenciar a sua inquietude, a sua impaciência. Vai pegar trânsito aqui em São Paulo. Esse trânsito... Mas você já mora em São Paulo, você já sabe. Isso é gerenciamento do estresse. Habilidade para todos nós. Existem indústrias ou profissões específicas que são mais propensas ao burnout? Sim. Ou não? Sim. Profissionais da área da saúde, professores, policiais, jornalistas e todos aqueles profissionais que vivem sob muita pressão de tempo e que não podem errar, porque vão colocar a vida de alguém em risco. Estar o tempo todo com telas ligadas ou com acesso a outras tecnologias contribui de alguma maneira para o desgaste psicológico? Sim. Tudo que você consome, por isso que eu falei, tudo afeta a saúde mental afeta tudo. Tudo que você consome de imagem e conteúdo, você está consumindo energia. Essa energia está onde? Não está no braço, está no cérebro. O cérebro é o órgão que consome mais energia. Então, tudo o que você usar a sua mente para ouvir, ver, sentir, ou seja, para viver, você está consumindo cérebro. Então, escolha muito bem o que você vai consumir aqui. Isso aqui não é o problema. É o que você escolhe. Esse dedinho quem controla? Sou eu que controlo? É. Hoje em dia, todo mundo fala em gatilhos emocionais. Quais são os gatilhos mais comuns que podem levar ao burnout? E como a inteligência emocional pode ser usada para gerenciar esses gatilhos de forma eficaz? O gatilho, ele varia muito de pessoa para pessoa. Mas é um acúmulo também de fatos que vai chegar ao burnout. Sim. Vamos repetir. Você só vai chegar ao esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho em que o estresse não foi gerenciado com sucesso. Igual, síndrome de burnout. Você só vai chegar à síndrome de burnout se você estiver em um estado de exaustão, acumulando vários sinais e sintomas, tá?
em um ambiente em que você vai viver algum episódio caracterizado por assédio, este episódio é como a gota que transborda o copo. Entendi. Então, o copo não estava vazio. Por que eu digo isso? Porque esta gota, ela não precisa ser uma coisa extraordinária, um assédio, assim, público, gigantesco. Não, pode ser uma coisa corriqueira, mas o copo está cheio. Então, aquele comentário, aquela situação, aquele assédio, vai ter uma proporção muito maior. Por isso que eu só posso me blindar de um assédio quando eu não estou exausta. Aí eu tenho saúde mental para analisar aquilo. Se aquilo vai me afetar a ponto de me causar um dano existencial e uma perda de funcionalidade, porque aí eu tenho o diagnóstico de burnout, ou se você vai falar pra pessoa assim, tchau, pra mim deu. Como a gente tem medo de falar tchau, agora deu, o corpo vai falar pra nós. Agora deu, Isabela. Cai a chave, desmaia, tem um apagão. O que pode ser feito para mitigar os efeitos negativos dessa superexposição? Quem controla esse dedinho? A nossa mente. Qual a importância... Porque você tem que saber, Girane, por que você está se distraindo. Você está se distraindo para passar o tempo? Então vamos passar o tempo de outra maneira. Você entende? O que você está procurando na internet? Por que esse dedinho não para? Não, tô fazendo uma pesquisa. Beleza. Sim. Tô querendo procurar... Ok, vou me dar 5 minutos pra dar uma zapeada aqui na internet pra saber o que tá acontecendo. 5 minutos. Então a gente tem que colocar limites também. Porque senão vai faltar energia e tempo pras coisas que você precisa fazer pra sua saúde. Qual a importância de uma pessoa estabelecer limites saudáveis dentro do ambiente de trabalho, de forma a evitar o burnout? É possível ter esses limites? Sim, você que define. Acho que eu já disse aqui, se você diz sim pra tudo e pra todos, pode até ser que gostem de você, não significa que te respeitem. Então, você é que define os seus limites. Mas o meu trabalho tá me sobrecarregando, etc. É você quem vai ter que dizer, agora eu não consigo. E sem ficar dando muita argumentação, tá, gente? Não, eu não consigo porque eu tenho que cuidar da minha mãe que tá não sei aonde, o cachorro. Não, ninguém quer saber. Então, seja assertivo, sem ser grosseiro. Agradeça, mas diga, dessa vez não vai dar. De qual forma as empresas podem promover uma cultura de resiliência, incentivando os funcionários a priorizar sua saúde mental? Ou isso não é interessante para eles? Eu não chamaria de resiliência. Eu diria que as empresas têm papel fundamental na promoção da saúde. Promoção eu estou chamando de prevenção. E hoje, o custo de planos de saúde é o segundo maior depois do salário. Depois da folha de pagamento. Então, uma empresa tem, primeiro, o maior custo, folha de pagamento. Segundo, plano de saúde. Por isso que as empresas precisam promover saúde para que o seu liderado, o seu funcionário, não adoeça. Se não quiser fazer isso por humanidade, então faça por dinheiro, mas não deixe as pessoas adoecerem. Porque vai ser pior. Então, se você não entende a língua do ser humano, se você acha que não vai acontecer com você, então vamos falar a língua do dinheiro. Mas todo mundo a empresa entende, né? que não preserva a saúde dos seus funcionários vai perder talentos. Teve uma pesquisa com 500 e poucos funcionários aqui do Brasil de alta performance, e eles colocaram o ambiente saudável, com segurança psicológica, etc., com a mesma importância que o salário. Ou seja, se você quer reter os seus talentos, não é só salário. Se ele não tiver um ambiente em que essa pessoa não possa se desenvolver e se comunicar sem temer as consequências, ele vai embora. Vai para o seu concorrente, vai para outra empresa. E pior, se é uma pessoa com liderança, ela leva a equipe junto. Sim. Tenho visto isso demais nas empresas de tecnologia. Nossa, mas a gente tem um país com 10 milhões de desempregados, mas também temos apagão de mão de obra qualificada em algumas áreas. E não é só salário que está segurando essa turma. É um ambiente que promova saúde. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de resiliência, porque resiliência não é apelação. Muitas empresas promovem o ambiente de resiliência, na verdade, é apelação. Você tomar anfetamina para continuar trabalhando é apelação. Você fazer acupuntura para continuar trabalhando é apelação. Eu tô falando porque eu fiz isso, né? Então, quantas coisas você faz para trabalhar mais e quantas coisas você faz para viver mais? Tomar remédio e injeção de corticoide, como eu tomava quando eu tinha essas doenças recorrentes por conta da baixa imunidade, porque eu dormia mal,
Eu ia pro hospital, o meu médico, ele me dava injeção de corticoide pra eu Voltar. Não, pra eu voltar. Eu falava, levanta, leão. Preciso de um levanta-leão, doutor, porque, né? Minhas férias são só daqui a um tempo. Foi ele que me disse, Isabela, se você morrer, você vai ser substituído em 24 horas. E aí, quando eu tive o diagnóstico de burnout, eu falei com ele, eu falei assim, você errou, doutor, eu fui substituído em 8 minutos. Entende? Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde enquanto temos saúde. Porque muitas pessoas não querem sair de um ambiente tóxico porque tem boletos para pagar. Sim. E depois, quando são demitidas ou dispensadas ou saem, vão ter que procurar emprego com os boletos e sem saúde. Então, resiliência é uma coisa, a apelação é outra. A empresa promover um ambiente que estimula o autocuidado, que promove saúde, esse ambiente está promovendo resiliência saudável, não apelação. Problemas como depressão, pânico e burnout muitas vezes são vistos como fraquezas da pessoa. Uhum. Como a sociedade poderia abordar a questão da saúde mental e física e que papel o governo deve desempenhar na prevenção de danos à saúde psicológica das pessoas? A responsabilidade da redução do preconceito é de todos nós. Todos nós temos responsabilidade para reduzir o preconceito. E não só a saúde mental, mas qualquer tipo de preconceito. Uhum. Vocês, abrindo espaço para eu voltar aqui, vocês estão fazendo a parte de vocês. E eu estou fazendo a minha parte. Agora, quem está nos assistindo, deixa eu contar uma coisa. Conhecimento não é autoconhecimento. Então, eu posso estar falando um monte de coisa aqui que está fazendo sentido, mas se você não colocar em prática e sentir o benefício de uma mudança de atitude pequena, o quanto isso traz resultado, e não replicar isso para alguém, você não está fazendo a sua parte. Então, a responsabilidade da redução do estigma em torno da saúde mental é de todos nós. Se o governo puder contribuir para a criação de datas de conscientização, ótimo. Porque as empresas investem bastante em datas como Outubro Rosa, Novembro Azul e esquecem do Janeiro Branco, que é de prevenção a problemas relacionados à saúde mental. O Setembro Amarelo, que é a prevenção de suicídio. Então, a gente precisa falar o que não foi dito até agora. Eu estou fazendo a minha parte. E eu acho fundamental porque, te falei que foi depois que você veio aqui que caiu a ficha. Não sei se nova eu teria percebido isso. Eu comecei a analisar e pensar e repensar de como que eu levava a vida, como eu lidava com meus problemas. Eu não, nem longe de pensar na saúde mental. Você estava em outra fase. Sim. Você acha que... Eu acho fundamental as pessoas ouvirem entender desse problema da saúde mental desde cedo, porque podia ter prevenido e você já saber lidar com isso mais tarde e tal. Teria dito mais nãos antes. Mas às vezes quando você é mais... Eu, pelo menos, quando eu era mais nova, você nem pensa, né? Você acha que você consegue tudo. Você é super-homem, imbatível. Você tá lá indo coisa... da ganância. Você vê muita dificuldade de pessoas novas a entenderem isso? Sim, porque o metabolismo é diferente. Aguenta mais. E na verdade, quando você é mais jovem, as consequências daquilo que você faz ou deixa de fazer são diferentes do que você ter 30, 40, 50 anos. Então, o que eu quero dizer? Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu podia ir numa casa noturna chamada Gitana, aqui em São Paulo. Mentira! Ia lá. Eu sei. E eu podia dormir 4 horas naquela noite e no dia seguinte tá ótima. Nossa, dormi 4 horas, né? Gente, a balada funcionava durante a semana. Que pessoa que ia na balada no meio da semana. Ai, gente. E no dia seguinte trabalhava e batia no peito. Olha como eu sou. Uhum. Hoje, se eu durmo 4 ou 5 horas, se eu fico numa festa, numa comemoração até mais tarde, o meu dia seguinte é totalmente diferente. Então, o tempo de recuperação, conforme o tempo vai passando, é diferente. Então, quando você é mais jovem, a sua confiança, você vive em excesso. Não vai acontecer nada e tal. E nós já somos tão inteligentes para ver o ponteiro da reserva, né, do carro chegando aqui. O que você faz? Você para no posto para abastecer. Só que quantos de nós já pensamos assim, vai dar para chegar? Eu já tive que empurrar o carro na 23. Então, se eu já tenho inteligência para ver o ponteiro do combustível chegando na reserva, eu paro no posto para abastecer, porque eu já sei que eu posso ficar no meio do caminho. Se meu corpo está pedindo descansa, eu preciso de sabedoria para descansar. Ponto. Quando você é mais jovem, o tempo de recuperação é diferente. O metabolismo é diferente. Por isso que o que eu promovo é a atualização de identidade. Mas a mente é a mesma.
Lógico que não. Eu tive vários problemas quando eu era mais jovem, até por esgotamento, exaustão, apagão e tal, do corpo falar, você tem que dar uma maneirada. Mas não tinha entendimento. Sim. Que eu acho super importante desse entendimento do que tá acontecendo para um respeito. Que daí tanto faz a tua idade, dependendo de onde você se coloca. Sim. Isso eu concordo, mas eu quero dizer o seguinte, a nossa mentalidade vai mudando. Ah, total. Ainda bem, né? A gente vai melhorando. Por isso que eu promovo a atualização de identidade, porque assim, a gente atualiza um monte de documento. RG, passaporte, carteira de motorista, mas internamente a gente não muda? Muda. E hoje o que eu vejo, Giane, são pessoas adoecendo por quererem ou fazerem uma agenda hoje com as características que tinha ontem. Como assim? Não adianta hoje eu querer trabalhar 20 horas e dormir 4. Ah, mas no passado eu dormia 4 e hoje eu não posso. Sim, o envelhecimento é um privilégio que não é concedido a todos. Eu entrevistei o Boechat para o meu livro, falando sobre depressão, e esta semana em que nós estamos gravando esse podcast, eu entrevistei um líder executivo altíssimo de um banco, e ele me disse, mas antes da minha depressão eu dormia pouco como eu sempre dormia. Mas por quanto tempo você dormiu pouco? Você já sabe que você dorme pouco. Nos últimos 20 anos. Eu falei, então, mas agora esse déficit de sono traz uma consequência diferente do que há 10 anos. Ficou claro? Não? Sim? Maravilhoso. É exatamente isso. Agora, para partir aqui para uma conclusão, eu até vou querer a ajuda do André. Eu vou falar aqui em primeira mão, porque eu preciso criar uma bonequinha. Sabe do quê? Da Didi. Que Didi? Do Dexter? Não. Que Didi? Quem é Didi? Didi é a nossa amiga da saúde mental. Se você quiser definir o que é Didi, é decisão individual, diária e intransferível. Vou repetir. Saúde mental é Didi. Saúde mental não é mimimi. Saúde mental é decisão individual, diária e intransferível. Vou repetir. Saúde mental não é mimimi. É para quem está pensando. Então eu preciso do quê? De Didi. Que é decisão individual, só depende de mim. Diária, não é nas férias, é todo dia. E intransferível. Não posso atribuir o meu autocuidado a ninguém. E enquanto eu estiver culpando alguém ou algum contexto pela minha falta de tempo, eu tô sendo imatura. Não tenho palavras para agradecer, amor. Você tá voltado aqui com a gente. Muito Aquela já tá pensando no 3. A gente vai ter o 3. Como é que eu vou dizer não, né? Mandei suas perguntas também. Você viu o que a gente faz, é maravilhoso. Gostei muito. Não, é muito bom mesmo. E é uma coisa muito esclarecedora e que ajuda a você entender. Porque saúde mental... É simples. Mas é novo. É velho, mas se fala mais recentemente. Dos problemas da saúde mental. Mas desde que o mundo é mundo, nós temos consequências relacionadas à saúde mental. Então a gente precisa fazer o quê? Saber o que afeta. Então agora, sabendo do que você sabe, o que você vai fazer? Tem que treinar, tem que colocar em prática. Porque o cérebro, falando nele, ele sempre vai repetir comportamentos que te trouxeram até aqui. É o estado de sobrevivência. Sim. Então não é porque você repetiu coisas ruins e chegou até aqui que isso precisa se repetir. Não, você pode parar aqui. E começar a mandar outros comandos pro seu cérebro dizendo, não, pera lá, a gente vem sofrendo relacionamentos abusivos até agora, mas a partir de agora a gente pode fazer diferente. Só que por que o cérebro resiste à mudança? Porque vai gastar mais energia. Sim. Então é por isso que eu repito comportamentos? Então, para você mudar de comportamento, para você se incluir na própria agenda, você vai ter que parar, prestar atenção e dizer, chega, agora é a minha vez. Porque senão, você vai adoecer. Isso é um fato. Muito obrigada. Fala de novo os canais, tem os canais que as pessoas podem ir lá. Isabela Camargo Real, no Instagram. Estou com um podcast que é o Interioriza. Em 30 minutos, ideias que já passaram do tempo da gente interiorizar. Quero muito que você vá lá. O maior prazer.
Esse podcast está no YouTube, que é o Interioriza, e o Instagram. O meu livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, disponível em qualquer livraria, 3ª edição, best-seller, pronto. E aqui no Close Set, sempre que você quiser. E na 3ª vez que você vai voltar aqui na próxima. Pronto, obrigada, Jane. Gente, agora a gente tem o QR Code aqui, ó. É só apontar aqui? A tua câmera do celular, do teu ladinho direito, do lado direito. Você vai ter todos os nossos canais que a gente tá no Instagram, YouTube, Spotify. Aqui no YouTube você tem que ativar o sininho pra saber do nosso próximo vídeo. A gente também está no Boxplay, que a gente tá muito chique. Olha que vinos! Amei e sempre amo. E você aqui na próxima. Na 3ª vez. Ai, que ruim. Obrigada, gente.